Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Hoje eu tô trazendo aqui uma história que me deixa bem nervosa, assim, com relação a algumas coisas que vocês já vão entender, tá? E hoje eu trago a história da Stephanie. Então, bora começar? A história em si, ela gera em torno disso, mas hoje eu vou começar a história de um jeito um pouquinho diferente, porque nós temos aqui referências, né, com relação a essa história. Então eu vou trazer aqui o contexto com relação a coisas que, se vocês pesquisarem na internet, com muita facilidade vocês vão achar, né? Nessas redes sociais. O tema de hoje é casamento. E aí, vocês já vão ver. Gente, tem acontecido aí, não é de hoje, na verdade, que já acontece piadinhas relacionadas a casamento, né? Falando que a mulher, ela obriga o cara a casar. E aí nós vemos aquele topo de bolo onde tem, às vezes, alguma mulher com uma arminha na cabecinha do cara e o cara pedindo socorro enquanto ela tá obrigando ele a casar. Ou já vi na internet também de cara no momento ali que, né, aquele religioso pedem para eles ajoelharem para falar alguma coisa, ali na sola do sapato do cara tá escrito socorro, me ajuda. Teve um que na hora dos votos, né, ele tirou do bolso um papel escrito help, que é socorro, né, em outra língua e tal. E assim, esse tipo de comportamento, sabe? Um comportamento aí bem infantil e que já vem sendo trazido há vários tempos na nossa sociedade. Inclusive aí stand-ups ou esses outros lugares aí que vem trazendo referências como se o casamento fosse algo que a mulher quisesse muito, mas que o homem não quer. Quando é um relacionamento hétero, né, que a gente tá falando aqui. Mas eu não sei se já aconteceu em outros tipos também de relacionamentos gays, ou lésbico, enfim, não sei, mas a maior parte é dos héteros, né? E aí vem com piadinhas, show de comédia, sempre vem trazendo esse ponto de que casamento é uma prisão para o homem e algo que só a mulher sonha, como se a mulher estivesse sonhando com aquilo sozinha. Tem um outro também que eu achei bem ridículo, mas tem gente que achou lindo, de um cara que ele já estava lá na frente com a noiva e tal. Aí, quando o líder religioso ali, ele pergunta se ele aceitava casar com aquela mulher, ele sai correndo e aí ele volta com a placa escrito sim, de todo tamanho e tal, e aí a noiva já tá nervosa, toda estranha ali no palco e fica com aquele clima de brincadeira, mas assim, aquela coisa chata, né? E isso tem virado aí uma coisa comum de acontecer, porque normal não é. Mas aí nós temos aí alguns caras que, né, fazem esse tipo de comportamento. E aí nós temos a história da Stephanie. Acontece que a Stephanie, ela estava para casar, ela estava muito empolgada, escolhendo as coisas, o pedido foi do cara. Eles já tinham 3 anos juntos, a família, né, empolgada com a notícia e tudo mais. E aí, ela estava em um dia determinado, em um local com a mãe dela, olhando coisas do casamento. E aí, uma das madrinhas ligou para ela, que era muito amiga dela, e nesse caso era o seguinte:
Essa madrinha, ela é muito amiga da Stephanie e ela namorava um melhor amigo do cara. E os dois seriam padrinho e madrinha do casamento. Então, essa moça ia entrar com o próprio namorado, que era amigo do noivo. Enfim. Essa madrinha, eu vou colocar o nome dela de Amanda. A Amanda chegou perto da Stephanie e falou com ela: Stephanie, eu tenho uma coisa para te contar, mas eu não queria estragar o seu dia. Só que, te conhecendo, eu acho que você não vai gostar. A Stephanie, gente, ela é uma pessoa que ela sempre foi mais reservada, né? Ela acha até lindo pessoas que têm coragem aí no casamento de fazer a apresentação, mulheres que cantam, né, no dia aí pro noivo e pros convidados. Tem gente que dança. Teve um casamento, né, que o casal era mágico. Tô falando aqui referências de coisas que eu já vi na internet e coisas que ela me trouxe também, para vocês irem pegando referências, né? Então, tinha um casal aí de mágicos, onde o cara era o mágico e a mulher sempre ajudou ele nas mágicas. E no dia do casamento deles, eles fizeram uma apresentação para os convidados, né? Ela com um vestido belíssimo, tinha ali um pouco de dança e um pouco de mágica ao mesmo tempo na apresentação, foi lindo. Enfim, ela sempre achou isso muito bonito, mas ela sempre disse que o casamento dela seria o tradicional, o básico, porque ela não teria coragem de fazer esse tipo de coisa. Ela sente muita vergonha, tanto de dança com madrinhas ou padrinhos, ela não gostaria de ter. Com relação à esposa que dança ali para o marido, ela falou que acha que isso tem que ser uma coisa feita em 4 paredes. Enfim, gente, o casamento é dela, ela decide a forma que vai ser, né? Aquilo que ela vai querer se dispor a fazer ali dentro do casamento ou não. Escolha dela, tranquilo. Então, ela estava ali ouvindo o que a amiga dela estava falando e já estava meio apreensiva, né? E aí a Amanda falou com ela: Olha, amiga, então, o seu futuro marido, vou colocar o nome dele aqui de Rodolfo, ele tá aí com a intenção, junto com os padrinhos, ele teve, assim, de acordo com ele, uma brilhante ideia. Ele viu algumas referências na internet e aí ele quer fazer uma coisa no dia do casamento, mas eu acho que isso vai deixar você triste. E aí a Stephanie pensando, né? Poxa, o que será? Tinha 3 anos que ela tava com esse cara, né? E ele havia pedido ela em casamento, ele conhecia, ela sabia ali um pouco do passado dele também. Ela sabia que ele não era um cara assim, tão cheio de carisma, vamos dizer assim. Tinha a turminha ali do futebol, a galera, né, que costuma sair com ele ali, que a maioria seriam os padrinhos dele no dia do casamento. Enfim. E a Stephanie pensou: eu acho que a Amanda tá exagerando. Eu acho que por eu ter uma personalidade um pouco mais fechada, talvez ele queira fazer alguma surpresa pra mim no dia e ela tá exagerando, né? Talvez não seja nada demais. E aí a Amanda chamou a Stephanie para um café e ela falou: Olha, Stephanie, eu acho melhor, como a Stephanie estava com a mãe dela, ela falou: Eu acho melhor a gente conversar só nós duas primeiro e depois você decide se você quer contar para sua mãe, para não ficar um clima chato, enfim. Então a Stephanie marcou ali um chá com ela, né? Para falar um pouco do casamento também, afinidades, enfim, né? Sair um pouquinho ali, porque a noiva às vezes fica apreensiva durante o casamento, então ela combinou de sair com a Amanda ali naquele dia. E aí foi onde a Amanda falou com ela: Olha, meu namorado, ele conhece, né, bastante o Rodolfo há bastante tempo. E ele disse que o Rodolfo tem uma personalidade, assim, um pouco mista, né? Às vezes ele tá mais recluso mesmo, mas que ele brinca muito com os caras.
que ele faz piadinhas, né? E aí ele resolveu contar pra mim uma coisa e ele pediu pra implorar pra não te contar, porque ia ser surpresa pro dia do casamento. Mas eu não achei legal e eu briguei com ele no dia. E aí a Stephanie já tava receosa, né? Meu Deus do céu, o que será? Fala logo. Não falou até agora. E aí, vocês estão preparados? A Amanda falou pra Stephanie que o Rodolfo viu algumas referências na internet e estava achando uma boa ideia, depois do casamento, ali na recepção, ele entrar no dia do casamento deles em um caixão. Segurado pelos amigos ali na parte de cima, como uma forma de brincadeira, onde teria ali uma coreografia entre os padrinhos e que eles chegariam meio que com a música de fundo, dançando, né? E ele estaria dentro ali do caixão e no final da música ele levantaria, beberia, tananã, para começar a festa. E aí a Stephanie ficou muito assustada, tipo, o que é isso, né? Num dia de celebração, o ser humano teve o que ele acha que seria uma brilhante ideia de entrar dentro do próprio casamento com um caixão. A Stephanie ficou extremamente surpresa, tentando entender tudo aquilo, por que ele achava que isso seria uma boa ideia, né? E aí a Amanda complementou, não, é porque, segundo ele quer celebrar que ele morreu para a vida de solteiro, que a vida de solteiro dele acabou e que agora ele vai celebrar uma vida aí de casado e tal, vai ter essa simbologia, ou também essa brincadeirinha ali de que o cara, né, para ele poder estar casando, é porque alguém forçou ele e tal, e vai ter essa questão, né, de, nossa, morreu pro casamento. Enfim, gente, uma ideia assim, totalmente, né, enfim. A Stephanie, ela ficou muito chateada e a Amanda, ela já tinha deixado declarado pro namorado dela, né? E falou pra ele, você me contou isso, eu acho que a Stephanie vai ficar muito chateada e eu vou contar pra ela sim. Vou colocar o nome do namorado da Amanda de Rodrigo. E ela falou, Rodrigo, não tem lógica isso que o Rodolfo tá fazendo, eu vou contar. E o Rodrigo esperneou e falou que o Rodolfo ia achar ruim, que ia acabar, né, com a surpresa dele. Aí a Amanda falou, gente, uma surpresa seria ele chegar com um buquê pra ela, né? Se ele tiver condição, presentear ela com um carro no dia do casamento, oferecer uma lua de mel num lugar onde ela sempre quis passar. Agora, esse tipo de coisa é uma babaquice. Se ele quisesse realmente prestigiar minha amiga de alguma forma, que ele fizesse algo mais comum, uma dança para ela engraçada no dia, cantasse para ela no dia. Agora, algo desse tipo é humilhante. E aí a Stephanie concordou e ela chorou muito, ela ficou muito emocionada porque faltava ali um tempo para o casamento, mas ela já estava toda envolvida, né, na questão do casamento, nos preparativos e tudo mais. E ela ficou realmente bem decepcionada com o Rodolfo. Então ela resolveu confrontar o Rodolfo. Ela chegou a pesquisar na internet sobre essas referências. Eu, particularmente, nem sabia que tinha mais essa pataquada, né, de entrar no casamento dentro de um caixão. Que coisa horrorosa. E quando ela me falou, eu pesquisei e realmente tem, gente. Se vocês pesquisarem, tem. E é uma coisa assim, atrocidades.
É uma ideia que aparentemente não surgiu no Brasil, mas que esse cara viu e achou que seria uma ótima ideia. Na cabeça dele seria uma ótima ideia. Então ela confrontou o Rodolfo, ele ficou primeiramente sem graça, mas depois, segundo a Stephanie, ela não sabe também se é por conta do casamento chegando, do nervosismo e tudo mais. Ele teve um comportamento muito fora daquilo que ele costuma ter. Ele teve um comportamento assim, mais, não vou dizer agressivo, mas mais expansivo, de gritar, né, de ser um pouco mais autoritário, falar, você não tinha que saber disso antes, ia ser uma surpresa. E ela confrontou ele, né, perguntando, será que você realmente me conhece? Será que você acha que esse tipo de coisa iria me agradar? Ou, se não me agradasse, pelo menos eu não iria me importar? Eu achava que você me conhecia, esse tipo de coisa vai me deixar mal, onde já se viu, isso não existe. E aí a Stephanie também tem as questões dela com relação agora ao casamento, né? Que caixão simboliza uma coisa, enquanto o casamento simboliza outra. E aí você trazer isso para dentro do casamento é um absurdo, né? E aí ela confrontou ele e no final das contas, gente, eles adiaram o casamento. Não chegaram a terminar com relação ao relacionamento deles, mas a Stephanie, ela quis adiar porque esse cara, ele não estava abrindo mão desse tipo de coisa, porque ele já tinha conversado com os padrinhos e seria, segundo ele, vergonhoso dizer que ele não ia fazer mais. Ele já estava ali preparando tudo, montando, né, o caixão, porque eu acho que ele não ia comprar um caixão de verdade, mas ele ia montar algo, né, em um formato do caixão. Enfim, ele já tinha pedido para fazer, ele e os padrinhos já estavam se preparando para ensaiar, e aí, segundo ele, ia ficar muito feio falar que não iria acontecer e tal. E aí a Stephanie falou, tudo bem, né, se você, mesmo eu falando que isso me magoa, me machuque, que eu não quero que isso aconteça no nosso casamento, você insiste em fazer, então não vai existir casamento agora. A gente vai adiar esse casamento porque agora eu acho que você já não me conhece mais, eu acho que talvez a gente esteja se precipitando para casar, né? Talvez 3 anos não seja muita coisa ainda, a gente precisa se conhecer melhor, ver se realmente nossas ideias batem, porque agora eu já não sei mais. E esse é o ponto que tá. A Stephanie, ela tem uma relação com ele muito assim, conversa com ele e tal, mas aquela admiração que ela tinha por ele meio que foi perdendo. Ela fala que o brilho, né, que tinha no relacionamento, como se fosse uma estrela que estivesse brilhando muito. Hoje em dia, ela até brincou falando que parece um pisca-pisca, né? Às vezes se acende, às vezes se apaga com relação a esse relacionamento. E por enquanto tá nesse pé. Ela gostaria de saber se ela tá exagerando, se ela realmente tá certa. Quando ela conversou com as madrinhas, porque ele deu outra desculpa, né? Mas a Stephanie, com relação aos convidados em si, ela não deu muita explicação. Ela só falou que o casamento teria que passar por um adiamento. E ela deu a explicação, assim, só falando que era com relação ao local que eles iam fazer o casamento, que iria passar por uma reforma, enfim, algo do tipo. E realmente haveria essa reforma, só que essa reforma estava programada para depois do casamento deles, né? Só que ela resolveu, né, adiar lá com o pessoal e tudo mais, e falar isso para os convidados. E para as madrinhas dela, ela disse a verdade. Porque, igual a Stephanie me disse, que ela só convidou para ser madrinha dela pessoas que realmente eram amigas dela. Então, assim, ela se abriu para as amigas e basicamente todo mundo concordou com a Stephanie, né? Que isso seria horrível, que não é legal, né? Que se fosse ali no dia
ela provavelmente ficaria sem saída, sem escapatória e teria isso. E a Stephanie também tá muito chateada porque ela falando que eles contrataram fotógrafo para todo momento ali do casamento. Então, no casamento civil, no casamento religioso e no casamento, né, na recepção, teria as fotos, né, que o fotógrafo iria tirar. Então, assim, imagina ela ter no álbum dela o noivo dela deitado em um caixão. Muito ridículo, sabe? Eu também achei, eu concordei com ela. E ela quer saber se ela se precipitou ou se ela exagerou. E aí ela queria muito a opinião de vocês. E tanto as mulheres, né, quanto os caras que tiverem aí nas nossas redes sociais, que me ouvem, né? Deixe a opinião de vocês aí, porque ela tem dúvida também, assim, se para os caras isso realmente é uma coisa normal, né? Se isso seria legal, ela não sabe se é por conta da criação, mas que com todas as mulheres que ela conversou, isso pareceu ser a decisão certa tomada por ela, mas que os caras às vezes falam que foi um exagero, que tá exagerando, enfim. Ela quer aí a opinião de vocês com relação a isso. A minha opinião, vocês acredito que já estão cientes. Eu achei isso uma babaquice, algo assim, sem tamanho. Realmente eu não consigo conceber na minha cabeça a ideia de que um cara olha para uma coisa dessa e acha isso legal e pensa que isso é uma ótima ideia para se fazer ali no dia do casamento. Então, assim, não tenho muito para dizer, gente. Eu acho que minha opinião foi dita aqui no momento que eu já estava contando e concordando com o que a Stephanie disse. A Amanda, acho que foi bem certeira. A gente pode ver aí que a Amanda teve bastante consideração pela amiga também, com relação também a entender mais sobre os sentimentos da amiga do que o próprio cara que ia casar com ela. Então, assim, né, o cara achou que isso seria lindo ali. E é isso, gente. Para quem tá me ouvindo até aqui, quando a Stephanie me contou isso, que eu fui fazer uma breve pesquisa para ver realmente, né, se tinham muitas pessoas se baseando nisso para casar e tal, nessa ideia de jirico, e realmente teve uma notícia de uma noiva, que é em outro país, tá? Que o cara fez isso, provavelmente sem contar para ela também ali no dia do casamento. E a festa aconteceu, rolou, a noiva aproveitou, mas a noiva depois encerrou ali o casamento. Ela não quis mais o casamento com esse cara. Ela anulou, né, o casamento deles. Então, assim, será que ele chegou a ver a notícia completa? Né, porque essa realmente é uma péssima ideia. E eu não sei como que esses caras acham que isso é uma ideia maravilhosa. Enfim, pesquisem na casa de vocês aí sobre isso, para vocês terem uma ideia de como é e ver como que é essa babaquice toda, né? Que tem uma musiquinha, eles chegam, fazem a apresentação. Mas eu achei horrível, gente. Achei uma babaquice sem limite. E a Stephanie quer saber se ela tá exagerando. E ela realmente acha que agora que ela adiou o casamento, talvez não exista mais casamento. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Agora, estamos no Apoia-se e na Aurelo. Apoie o nosso projeto e tenha acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição da história e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Deixe a sua opinião nos comentários, responda as enquetes e deixe a sua opinião sobre as histórias lá no Telegram. Assim você pode interagir com outros ouvintes, ver outras opiniões e falar sobre as histórias. Ative o sininho para receber a notificação sempre que tiver uma nova história. Estamos no Instagram como Bora Começar Podcast e no TikTok
Bora começar podcast 1. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas fique tranquilo, seu nome e identidade será preservado. Tudo será feito de forma anônima. Me dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. Aqui é a Rayane Carina, a voz, produtora, idealizadora, fundadora e editora do podcast. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo!